Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para fazermos o nosso devocional, um texto escrito pelo irmão Alonso Colares, cujo nome é Consciência Tranquila. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é o livro de publicações pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Alonso. O que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi, deixando sempre muito claro que é importante que você preste atenção na leitura bíblica, preste atenção no texto. Para quê? Para que o Senhor possa falar individualmente ao seu coração. Porque aquilo que eu entendi pode servir para mim e para algumas pessoas, mas pode não servir para você. Mas aquilo que você entender, certamente vai ser guia prático para a sua vida. Tá bom? Peço também que vocês possam compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho, fazer comentários. Tudo com qual objetivo? Que esse devocional possa ser escutado por outras pessoas. Aquelas que não conhecem Jesus, que possam conhecer ao ouvir a palavra, que a gente sabe que ela nunca volta vazia. E aquelas que conhecem, que possam ser edificados por ela, tá bom? Eu peço que vocês se juntem a mim numa oração, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Pai, nós em Teu nome agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos ler a Tua palavra, manusear e falar dela livremente. Muito obrigada, Jesus. Que nós possamos viver uma vida em conformidade com tudo que o Senhor tem para nós. Que possamos viver uma vida de consciência tranquila. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e mostra-nos o que precisamos saber. É em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler hoje 1 João 3, 19 e 24. A gente vem aí esses dias todos fazendo algumas leituras de 1 João, né? No dia 28 nós lemos de 1 a 6, no dia 29 de 11 a 38 e hoje nós vamos ler de 19 a 24. E qual que é a mensagem principal desse texto que nós vamos ler? Esse texto vai girar todinho em torno da confiança diante de Deus e da certeza de que pertencemos à verdade. Então, o irmão João vai encorajar a gente, aqueles que são cristãos, que realmente estão interessados em seguir as pegadas de Jesus, a tranquilizar o seu coração, mesmo quando se sentirem culpados ou inseguros. Lembrando que o quê? Que Deus é maior do que o nosso coração e Ele sabe de todas as coisas. Então, mesmo quando você acha que não está abafando com a fé, falando, eu tô pisando na bola, Deus não se alegra em mim, lembra disso. Bom, é importante também que você se lembre que esse texto vai nos falar de segurança espiritual. Quando o nosso coração está condenando aquilo que nós estamos fazendo, a gente pode mesmo assim ter paz. Por quê? Porque Deus conhece a sinceridade, Ele conhece a nossa intenção. É importante também que nós confiemos na oração. Quando a gente obedece aos mandamentos de Deus, quando a gente busca agradá-lo, eu não estou falando de perfeição, porque a gente não chegou à perfeição, vamos chegar à perfeição em Cristo no dia que Ele vier. Então, a gente pode ter confiança de que Deus ouve as nossas orações. Outra coisa importante é que crer no nome de Jesus e amar uns aos outros é o resumo da vontade de Deus para nós. É um mandamento essencial. Não dá para dizer que você crê em Deus e não ama o seu irmão, né? Outra coisa fundamental é a certeza de que Deus habita em nós. E Ele vem pela presença do Espírito Santo nos consolar, nos ajudar, nos orientar. Deus nos deu o Espírito Santo para isso. Ora, então essa é uma mensagem, uma passagem que oferece consolo, oferece direção, especialmente para aqueles que buscam viver uma fé autêntica, mesmo no meio de dúvidas e de falhas pessoais. Tá bom? Vamos ler o texto? Então, 1 João 3, de 19 a 24. E diz assim: E nisto
conhecemos que somos da verdade. E diante dele estaremos seguros em nossos corações. Por quê? Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Bom, irmãos, então, o irmão aqui, Alonso Colares, diz que viver em paz é a maior riqueza que a gente pode ter nessa vida. Por quê? Porque às vezes a pessoa, né, com aquela correria, aquele afã de fazer uma escala de valores, o que eu vou fazer primeiro, o que é mais importante e tal, fala assim, bom, Deus em primeiro lugar, aí depois é saúde, depois é dinheiro, faz lá uma escalinha de valores, né? E aí a pessoa acaba acreditando que desse modo, com essa escala, ele vai viver em paz, vai ter problema de consciência, porque estão dando valor adequado àquilo que tem valor. Então, Deus na frente, saúde, então o que é superior vai em cima e depois vem o resto das coisas. Mas o que acontece? Fala, né, que tem essa hierarquia e que obedece a essa hierarquia. Então fala, não, Deus é acima de todas as coisas. Mas daí, vamos aí, não lê a palavra, não tem disciplina espiritual nenhuma, não ora, não faz jejum, não se dedica às coisas de Deus, mas diz, não, a minha prioridade é o Senhor. Aí pronto, né, a pessoa começa a ficar ansiosa, tem problema de pressão, tem problema de angústia, tem problema de depressão. Por quê? Porque no fundo não se conscientizou que a gente tem que descansar em Deus, por mais que isso pareça difícil. Então, olha, ficar doente não tem problema nenhum. Eu acho que acontece com todo mundo. Mas nós temos que nos conscientizarmos que a nossa confiança está em Deus, né? Jesus não disse que a gente não ia ter problema. Em momento nenhum ele falou, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ficar pobre, você nunca vai ficar sem emprego. Não falou nada disso. Ele falou, fica tranquilinho. Qualquer coisa que você tiver, fica tranquilo, porque eu venci o mundo. E nós temos que prestar atenção nisso, na nossa escala de valores. Porque o Senhor quer prioridade. E prioridade para mim, como eu sempre digo, não devia ter essa. Não devia ser as prioridades, né? A prioridade é Deus. Então, ele não concorre com nada. Ou Deus é o primeiro em tudo e você descansa nele, ou então vai dar ruim. Porque ele é a nossa prioridade, ou pelo menos deveria ser. Então, não adianta você falar que Deus é a sua prioridade. Você tem que viver de acordo com aquilo que você diz que acredita. Então tem que ter paz na alma, tem que ter tranquilidade, sim, mas em Deus. Ah, vai dar tudo certo? Não sei. Mas o Senhor tem que estar no negócio. Então a gente vive atribulado, o coração e a mente assim, super angustiado, querendo resolver todas as coisas. E saiba, as coisas só vão se resolver no tempo de Deus. Eu não sei para que eu estou dizendo isso, de verdade eu não sei, mas tenha isso na sua mente. As coisas só se resolvem no tempo de Deus. Então não adianta você se angustiar, você sofrer, porque vai ser no tempo dele. Trabalhe para que as coisas aconteçam e confie que o Senhor vai dar direcionamento. Então, o que acontece, né? As pessoas vivem atribuladas porque acaba afirmando que Deus está em primeiro lugar, mas as suas ações acabam mostrando rapidamente que é o contrário, né? Vivemos em paz quando o nosso coração não nos acusa de nada. Aí a gente fica numa boa. Ah, como é tranquila a noite daquele que pode repousar seguro, pois não tem do que ser acusado. Ora, como é tranquilo e confiante o dia daquele cuja esperança está no Senhor e que segue fielmente a palavra quando Deus é realmente o primeiro lugar na escala de valores. Não estou dizendo que isso é fácil não, viu, irmãos? E quando eu falo isso para vocês, eu estou falando isso para mim também.
Porque às vezes a gente se angustia e quer resolver as coisas. E vai ser no tempo de Deus. A consciência revelará a nossa escala de valores. Então, o jeito que a gente vive vai mostrar o que a gente realmente tem como escala de valores. Se a nossa consciência, se o nosso coração não nos acusar, a gente pode caminhar seguro e em paz nessa vida, pois o Espírito Santo aprovará as nossas obras. Não é fácil não, viu, irmãos? Eu tenho certeza disso. Mas nós temos que trabalhar em prol disso. Pedimos ao Senhor que nos oriente, nos mude, nos transforme e nos faça confiar plenamente nele. O nosso manancial termina assim, ó. A consciência revelará a nossa escala de valores. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos como obter uma consciência tranquila, que é só através da confiança em Jesus Cristo, para nós o abraço dá super certo. Quero que vocês tenham em mente o versículo que temos para decorar esse ano, que é o versículo 12 do Salmo 25, que diz assim, ó. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.